Fala galera, fala nação rubro-negra. Pessoal, que noite de quarta-feira medonha pro Flamengo, hein? O Flamengo ganhou 1-0, porém o futebol muito pobre nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, né, pessoal? 1-0 no fraco time do Amazonas. Rio Tite ainda disse que não jogou com o regulamento embaixo do braço. Na entrevista coletiva, que tá na nossa live, que nós fizemos pós-jogo, transmitimos a entrevista coletiva dele, ele falou que não jogou com o regulamento embaixo do braço. Ou seja, admitiu que treinou para mostrar esse fraquíssimo futebol. Pessoal, já comentamos aqui sobre o jogo, já falamos nossas opiniões aqui da galera do canal, e aqui eu trago um corte dos Troca de Passe, programa do Sport TV, Canais Globo, para Mansur, Alex e a galera destrinchar um pouco o que foi esse jogo do Flamengo contra o Amazonas. Tá bom, pessoal? Como sempre, crédito de vídeo, Canais Globo, canal Sport TV e, claro, o link está aqui na descrição do vídeo. Vamos para o vídeo, pessoal. Eduardo Mansur, o Flamengo fez o seu dever de casa, que era passar a próxima fase. Agora, a questão é, como passou a próxima fase? A você satisfez? Porque imagino que para boa parte da torcida tenha ficado um gostinho de quero mais, mas quero mais futebol. Ou não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. É curioso, né? Essa noite de Copa, ela teve um pouco uma sensação de uma quebra de expectativa em relação a alguns times, né? A gente celebrou durante todo esse mês que passou o Atlético como principal time, como o time que melhor jogava no Brasil. O Atlético teve uma atuação bem abaixo no Recife, quando perdeu para o Sport, mas se classificou. Correu riscos sérios, né? O Botafogo, que tinha dado uma melhorada também, não teve uma grande atuação, embora tenha vencido o jogo contra o Vitória. E o Flamengo teve uma quebra de sequência. Todo mundo imaginava que após esse novo desenho de time, o Flamengo pudesse se estabelecer em termos de uma sequência de atuações boas. Eu acho que tem a questão do gramado, tem a questão da temperatura, acho que nada disso contribui para uma atuação do mais alto nível. Ainda assim, dava para ter jogado mais, né? Acho que tem bastante coisa para a gente debater, porque a forma como o time se comportou em campo deu a sensação de um time que regrediu algumas casas em pontos que ele tinha evoluído nas partidas anteriores. Acho que são bons temas para a gente debater. Quero ouvir de Alex também. Boa noite, Alex. Bem-vindo ao Troca de Passes mais uma vez. Você que esteve lá, o quanto o gramado hoje, por exemplo, né, não era um gramado horrível, era um gramado que não permitia uma bola correr tão rapidamente como em alguns dos melhores gramados do Brasil. E o fator do calor, da Amazônia e tudo mais. O quanto isso contribui para um desempenho abaixo do que o Flamengo e o flamenguista principalmente imaginava? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur. Nossos amigos, que dupla, hein, cara? Paulo Nunes e André. André? De onde saiu o André? André? André Faria, eu ia falar. Olha, cara, o Eric, cara. Esse é o Eric, tá? Prazer. O Guga também já foi embora, né? Narrador sempre vida mais mansa, né, cara? E o Paulo Nunes gosta de dar risada. Ele torce pra gente errar no ar, pra ele poder fazer isso. E boa noite pra todo mundo que tá em casa. Ô Felipe, assim, o campo, lógico que ele atrapalha, mas tem vários jogos aí, circunstâncias, cara, que às vezes a gente pode até falar depois, e eu lembro de muitas vezes que a gente jogava, a gente reclamava do campo, mas também a gente tinha que contemporizar uma situação que, parte técnica, quem tem ainda, apesar que o time do Amazonas tem esses jogadores que já jogaram nesse nível A e qualidade eles acabam tendo, cara, acho que a qualidade é mais. O jogo do Flamengo muda quando? Quando ele entra o Luiz Araújo, que ele muda o ritmo do jogo, né? E aí o Flamengo realmente ele acaba transformando o jogo, acho que um pouco... trazendo um interesse maior, mas o Flamengo jogou bem pro gasto, né, para aquilo que de repente precisava, até correu um risco ou outro. O Matheus Serafim deu um trabalho danado aqui, né, dando aquelas arrancadas, não terminando bem a jogada, mas eu ainda tenho aquela questão, por mais que possa ser em alguns momentos gerar alguma dúvida do Flamengo, mas acho que em jogos importantes o Flamengo ele vai estar presente. É isso, vamos falar bastante sobre essa vitória do Flamengo. Vamos conversar agora aqui com o Eric Faria, com o Paulo Nunes, eles que participaram ao lado do Guga Villani da transmissão dessa partida que aconteceu lá em Manaus. Deixa eu dar boa noite aqui. Tudo bem, Paulo Nunes, Eric Faria?
Vocês ressaltaram bastante ao longo da transmissão a questão do gramado, né? O calor lá da Amazônia. Mas só isso explica o rendimento abaixo do Flamengo, principalmente pelo que vinha apresentando nas 2 últimas partidas, quando deu a impressão de que o time poderia, enfim, engrenar em 2024. Paulo, boa noite. Bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, Felipe, Mansur, mestre Mansur, Alex, meu meia. Não só isso, não só a questão do gramado, mas eu senti o Flamengo também tentando, não sei se certo ou errado, tentando controlar a partida, controlar o jogo, se poupando dentro dessa partida, desse jogo. E não esperava também, eu acho que o Flamengo não esperava encontrar um Amazonas muito bem armado. O Adilson já tinha dito isso antes, que o Amazonas ia tentar levar esse jogo até o final, amarrar, marcar forte o Flamengo, sair nos contra-ataques. Por isso que ele deixou, o Alex já citou o Serafim aí hoje. Hoje ele prendeu o Tavares pelo lado direito como meia, o Pará basicamente como lateral direito ali junto com o Patrick, e tentando o Sassad a todo momento e principalmente o Serafim para esses contra-ataques. O Flamengo não teve essa intensidade, e aí não é amenizar, mas é uma justificativa sim. É muito difícil você jogar num campo como esse, um campo que tira, na minha opinião, dos jogadores do Flamengo, as suas maiores virtudes, que é velocidade, que é transição rápida, que é troca de passes em rotação diferente, em rotação forte. Hoje a gente viu uma Arrascaeta que depende muito de passes rápidos, né? Dessa transição, a bola chegar mais limpa para ele. Hoje ele teve dificuldades. O próprio Cebolinha, que é um jogador de velocidade, de ir para cima, essa bola prende, essa bola não dá essa progressão. Então, assim, alguns aspectos me chamaram muita atenção, em especial o campo, que vocês já citaram, mas também a lentidão do Flamengo. Eu acho que o Flamengo achava nisso, eu penso assim, o Flamengo achava que esse jogo seria, no momento que o Flamengo quisesse, poderia matar a partida. E não foi bem assim, né? No segundo tempo, o Flamengo flertou, em alguns momentos, com a derrota, porque não conseguia jogar. As mudanças, o Eric chamou atenção isso na transmissão, as mudanças melhoraram bem, o Luiz Araújo entrou bem, o Vinha deu outro ritmo pelo lado esquerdo, é um jogador que tem muita força, mas foi um jogo bem abaixo daquele Flamengo que a gente vinha jogando. E assim, né, Eric, hoje foi com o time principal, praticamente todo mundo, com exceção do Rossi, que foi poupado e ficou no branco, e o Pulgar, que ainda está se recuperando de uma contusão. Talvez por isso, acho que se imaginava a confirmação de um novo momento do Flamengo depois das últimas partidas, né? E tanto que Luiz Araújo e Vinha, como bem frisou o Paulo Nunes, quando entraram conseguiram dar um ritmo, mesmo com o gramado, mesmo com o calor, e o Flamengo passou a jogar um pouco melhor, pelo menos na parte final do jogo, né, Eric? Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Oi, Diniz, bom falar com você. Como sempre, um abraço, aqui. Mansur, Alex, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Troca. O Mansur abriu, né, o programa falando em relação aos 2 jogos do Flamengo, você também falou, contra Corinthians e Bolívar. Assim, eu acho que teve 2 aspectos assim, muito importantes que o Flamengo não fez hoje e que fez contra o Corinthians e contra o Bolívar. Primeiro foi marcar bem. O Flamengo hoje não conseguiu marcar bem, ficou na dúvida se marcava muito pressão, se esperava um pouquinho o Amazonas, enfim, acabou não fazendo uma coisa nem outra. O Flamengo não conseguiu roubar a bola no campo de ataque e já rapidamente resolver a parada. Eu acho que isso é um ponto muito forte. Quando o Flamengo consegue encaixar essa marcação no campo de ataque, o jogo flui melhor do Flamengo. E um outro ponto que eu acho que, assim, o Arrascaeta e o Gerson não jogaram bem. E por que os dois não jogaram bem? Eu acho que, assim, no primeiro tempo, o Arrascaeta ficou muito afundado dentro da área, quase que do lado do Pedro, assim, participou muito pouco do jogo. E o Gerson, diferentemente do que fez contra o Bolívar, quando ele se movimentou por todo o campo do ataque, fez jogada pela esquerda, pela direita, pelo centro, ele ficou muito estático na ponta direita, principalmente no primeiro tempo, né? Depois, quando ele veio para o meio, com as mudanças do Tite, o jogo até fluiu mais. Primeiro, pelo que vocês falaram, o Luiz Araújo entrou com mais vitalidade, o Vinha entrou com mais vitalidade, colocaram mais energia no jogo, e aí, assim, o Amazonas também teve que abrir um pouquinho, porque precisava do resultado, então o Gerson teve um pouco mais de espaço para jogar no meio, assim. Fundamentalmente, eu achei que o Flamengo, assim, fez o que tinha que fazer, classificou, ok, Copa, você precisa, no primeiro momento, ganhar e classificar. Agora fica sempre essa expectativa da evolução ou não de um time como o Flamengo, né? O Flamengo vinha numa crescente, deu uma estagnada de novo. Vamos ver agora na semana que vem como é que vai ser. Mas eu acho que, assim, o gramado atrapalhou mesmo, assim. Jogadores que correm muito bem com a bola, casos do Ayrton Lucas, do Cebolinha, a bola prendia. Não é que o gramado estivesse ruim com buraco, mas estava alto, pesado. Então, aquela fluência do jogo não acontece com naturalidade.
E a nota ruim, né? O Flamengo a gente tem que aguardar ainda exames e tudo mais, é a saída do De La Cruz, né? Você tinha um cara que vinha com consistência, Ele, até então, jogando pra mim, bem. ele era o melhor jogador do time. Isso, partida depois de partida era o De La Cruz e hoje ele saiu sentindo uma questão muscular, né? Uma lesão muscular. A gente vai ter que ainda aguardar para saber qual será a condição nos próximos dias, mas... A cara dele aí A mostra muita expressão dele coisa. não era boa, né? Dele. olha só, já com o gelo Então, ali, mas né? assim, o No Richard até joelho chamou a atenção, né, Diniz, que foi uma questão muscular, mas o gelo parece ser joelho, né? O gelo tá no joelho. O joelho ainda, por mais que evoluiu o corpo humano, o músculo no joelho ainda acho que não tem. Não tem. Eu achei que quando eu vi ele saindo, eu achei que era uma questão Porque muscular. contra o Bolívar, ele saiu com uma questão Parte de trás da muscular, coxa, na né? parte posterior. E aí hoje, me parece, pelo gelo, ser O gelo tá mas no a gente vai joelho, aguardar. Mas se Exato. for ver em termos de minutagem, ele é um dos que eu acho que mais tem Certamente. jogado, porque até no time misto Certamente. ele tem colocado... E dentro de campo é o jogador que se movimenta mais, que participa mais, que pega mais na bola. Primeiro E no tempo, campo então, mais ele pesado ele foi o virar. cara que mais Força ficou na mais. bola. Força. A questão é que o jogo contra o Milionários, que é o próximo jogo do Flamengo, é no dia 28. Então, teoricamente, são 5, 6 dias aí para ele se recuperar pensando nesse jogo. Embora a classificação pareça estar bastante encaminhada, é um cara que, se há alguém que tem sido consistente e Ele é constante, diferente. é ele, né? Ele é diferente, Diniz. Eu estava falando com o Eric já ainda na transmissão, como ele pensa o jogo e como ele age no jogo. Né? Porque além de ter o dom, né, a qualidade técnica, a capacidade que ele tem de enxergar o jogo, ele tenta todos os passes diferentes. Ele não tem aquele passinho do lado. Às vezes ele até toca, mas primeiro ele olha para frente, ele visualiza, né, os seus atacantes. Hoje ele deu 2 passes para o Pedro. O Pedro não acreditou e o outro Pedro chegou atrasado. E assim, os dribles, né, curto, longo, Chuta de fora da virada área, né? chute de fora da área, que eu nem imaginava Hoje deu um que ele chute, tinha essa né, força, né? espetacular. A canetinha fina que ele tem. Acertou um pombo sem asa. Então, assim, é um jogador que o Flamengo, na minha opinião, né? O Flamengo lutou muito por ele e fez muito certo, porque é um jogador que se entrega demais dentro do meio campo do Flamengo. Deixa eu agradecer aqui Paulo Nunes, Eric Faria, Mas obrigado, já? meus amigos. Hoje são muitos jogos, né? Temos que dividir as atenções. Obrigado, Paulo, valeu, bom programa. Eric. Estarei em casa acompanhando E vocês. vamos aguardar a Não coletiva espero do Tite, nada até para diferente tirar disso. dúvidas por que dele não ter usado o Gabigol, né? Essa é uma Na transmissão a gente levantou a questão de poupar o Gabigol, de repente, com o jogo resolvido, placar resolvido. O problema é Talvez que o Gabigol, nesse momento, eu for o entendo que Gabigol ele não hoje precisa lá. ser poupado, ele precisa jogar, ele precisa fazer gol, ele precisa dar resultado em campo, ele precisa jogar bem. Porque jogador, quando tá fora, não se recupera de nada, né? Jogador só consegue se recuperar quando ele tá em campo. E ele só vai dar a volta por cima dentro do campo. Exato. Sem entrevista, sem nada. É só dentro de campo que ele consegue fazer isso. Vamos aguardar se Tite vai falar sobre isso na entrevista. Obrigado, meus amigos. Valeu, gente. Boa Bom noite, bom descanso para programa. vocês aí. Valeu. É isso aí, pessoal. O corte foi rápido dessa vez, né? Como o próprio repórter falou, muitos jogos para passar. E para falar dessa questão do Gabigol, gente, o Gabigol não tem nem que mais entrar. O Gabigol tem que ficar no banco agora até acabar o contrato ou ele sair, sei lá, alguém quiser pagar alguma coisa. Já deu o que tinha que dar. Não tem como o Gabigol, não tem clima para o Gabigol voltar a jogar no Flamengo. Quero ver na próxima semana pela Libertadores como vai ser a recepção do Flamengo no Maracanã. Vocês viram as faixas que tiveram hoje lá em Brasília, né? Claro que quem levou foi as torcidas organizadas, mas não vai ser uma boa recepção no Rio na semana que vem. E destaque super negativo é a contusão do De La Cruz. O Flamengo já se pronunciou no final do jogo. Não sei quanto tempo o jogador pode ficar fora ou se vai chegar, né, até essa questão de ficar fora. Porém, tem aí uma semaninha para descansar, uma semana para se poupar, porque futebol agora só na próxima semana pela Libertadores. É isso aí, pessoal. Corte rápido desse jogo horroroso do Flamengo. Classificado. O bom de mata-mata é isso, né? Classificou, não importa, pessoal. Jogou mal hoje, apaga a borracha. Nas oitavas de final, é outro jogo, é outra fase. Aí, isso não importa mais. Diferente do ponto corrido, né? Que cada jogo conta até o final do campeonato. Galera, recadinho básico, né? Não tem nem como não falar. Quem não segue o nosso canal, se inscreva no canal, pessoal. Curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, marque o sininho para receber as notificações quando a gente lançar algum vídeo. Nação Rubro-Negra,
Minha opinião, jogo fraquíssimo, mas essa gangorra, essa montanha-russa rubro-negra tem que acabar. O Tite tem que dar um jeito nesse time. Do jeito que tá, não dá certo. Quando a gente acha que encaixou, Gerson vem de 2 partidaças, 1,5, né? Eu preferia do Corinthians. Ele faz o jogo que fez hoje horroroso. Arrascaeta, hein? Tá todo mundo passando pano para Arrascaeta. Tá todo mundo... Ninguém fala do Arrascaeta, mas o Arrascaeta não joga nada há um tempinho também. Não é só o Gabigol não, tá? Vamos lá, pessoal. Muito obrigado pelo vídeo. Até a próxima. Fui!